Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos, nosso irmão em Cristo, Wagner Alberto. Preparei mais uma vez, amado, um vídeo para nós meditarmos acerca da palavra do Senhor. E eu fiz esse vídeo hoje especialmente a esse nosso grupo aqui, Usos e Costumes, a Doutrina da Santificação. Eu queria meditar com meus irmãos o que se encontra aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Precisamente no versículo 16, que diz assim, queridos: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Essa é uma referência à palavra quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falava acerca da desonra que é para um varão ter o cabelo crescido, da mesma maneira que é indecente a mulher tosquiar ou rapar a cabeça. E Paulo, terminando esses versículos, diz dessa forma: porque nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Então, queridos, o que entendemos acerca de costumes? Paulo fala acerca do costume das igrejas de Deus. Sabemos, amados, que toda a entidade tem o seu costume, tem a sua maneira de ser, sua maneira de viver, sua maneira de agir, sua maneira de se vestir. Se existe outra referência que fala sobre isso, nós encontramos também em Sofonias, no capítulo 1, no versículo 8, precisamente, quando a palavra do Senhor diz dessa maneira, querido: eu julgarei todos aqueles que se vestem de vestidura estranha. E acontecerá, Sofonias 1, versículo 8, que no dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos que estivessem de vestidura estranha, em algumas bíblias estrangeiras. O que acontecia aqui em Sofonias é que o povo estava agora prestando homenagens, louvores e a idolatria a um deus Micom. Esse deus é um dos tipos dos muitos Baais que existia nesta época. E ele tinha roupas peculiares, como hoje temos muitas seitas, amados, que têm as suas roupagens peculiares. E quando Deus fala assim: hei de julgar todo aquele que se veste de vestidura estranha, mostra que Deus determinou um padrão, Deus determinou algo a qual o povo dele seria o costume a qual começou pelo próprio Deus. Se nós analisarmos, amado, Adão, Eva primeiramente, quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e deu ao seu marido Adão, a primeira coisa que Adão e Eva viram ao passarem a ter conhecimento do bem e do mal foi que eles estavam nus. Ora, imediatamente Adão teceu com folha de figueira vestimenta para eles. Agora pense comigo, amados, por que foi que Adão se preocupou em tampar as partes íntimas de sua esposa? Certamente, amado, agora tendo conhecimento do bem e do mal, algo que Adão começou a sentir ou a pensar, vendo as partes do corpo de sua mulher, o acusou. Algo dentro disso, isso aí não é a maneira correta de se pensar. Tanto é que ele tampou, amados. O olhar do homem agora abrasou o seu corpo. Algo está agora fora do eixo, porque quando Deus fez o homem, a mulher e todas as criaturas, ele deixou o sexo para a procriação. E Adão agora começa a ter um desejo que ia além do sentimento de procriar. E isto acusou a consciência de Adão, de maneira que ele fez vestimenta para tampar as partes íntimas de sua esposa e também a dele. Agora o próprio Deus vem e ele rejeita a primeira vestimenta feita pelo homem. E a primeira vestimenta qual a Bíblia apresenta foi feita pelo próprio Deus, quando em Gênesis 3, versículo 21, o Senhor faz túnica de peles. Agora pensa comigo, quando o Senhor agora passa a tecer roupa para os seus filhos, para Adão e para Eva, o que passou na mente do Senhor, no coração do Senhor? Qual parte passou no coração de Deus que deveria o homem tampar em seu corpo e também a mulher? Ora, se analisarmos a palavra do Senhor, nós encontraremos muitos versículos, amados, que falam acerca de qual é a vontade de Deus para que um homem e uma mulher se vistam. Tanto é que ele fala em Sofonias que vai castigar todos aqueles que se vestem
de uma vestidura estranha, ou seja, aquela que está fora do costume determinado pelo próprio Deus. Queridos, as igrejas do Senhor, assim como toda entidade nessa terra, tem os seus padrões. Por exemplo, a Polícia Militar tem sua farda, as empresas têm seus uniformes, e vice-versa, e assim vai indo, todas as entidades, existe a sua maneira peculiar de se vestir. E por que você acha, querido, que as igrejas do Senhor não teriam o seu costume, o costume celestial? Sim, amados, e a promessa do Senhor é que no dia do seu sacrifício, Ele vai julgar e condenar todos aqueles que se vestem de vestiduras estranhas. Mas, irmão Wagner, então isso significa que os costumes precisam ser respeitados? Até o ponto, querido, que os costumes não passam a ferir a vontade e a santidade do Senhor. E neste grupo aqui, a qual eu idealizei e tenho muitos posts que falam acerca disso, os irmãos podem aprender sobre o que a Bíblia ensina, qual é o costume, qual é a vontade de Deus para que o seu povo se vista, o que é pecado, o que não é pecado, o que é pecado para a morte e o que é pecado para a não morte. De que maneira o servo do Senhor, para agradar ao Deus que o criou, pode se vestir, amado. Tem aí estudos sobre catastole, tem aí estudos sobre calça feminina, sobre os ornamentos, sobre os pendentes, sobre maquiagem e tantas outras coisas, amados, que muitas vezes usamos pelo costume de estar apropriado com o costume do mundo. Deus tem muita coisa, amados, para nos ensinar através de sua palavra. Se você não sabe, a palavra do Senhor ensina até mesmo comprimento de vestimenta, ensina acerca de cabelo, ensina acerca de maquiagem, se é da vontade ou não do Senhor que uma mulher se maquie, uma mulher coloque pendentes, uma mulher se fantasie, se é da vontade do Senhor que um homem saia na rua com uma bermuda, se é da vontade do Senhor, amado, que uma mulher ou um homem se vista com roupas apertadas. Será que é da vontade do Senhor? Será que esse foi o costume? Será que essa foi a vestimenta a qual o próprio Pai idealizou quando fez a primeira roupa para o homem? E por isso que eu digo, amado, isso sim é uma doutrina. A Bíblia tem a doutrina de usos e costumes, sim. É a doutrina da santificação. E a mesma palavra fala que sem a qual ninguém verá Deus. Então, o meu convite para vocês é que se apropriem dos estudos que nós postamos deste grupo. E aprendam, amado, como melhor servir ao Senhor. Como se apresentar a Deus de uma maneira que agrade os seus olhos. E que o mundo possa ver a diferença entre o que é o ímpio e o justo. Entre o que serve e o que não serve a Deus. Mais vídeos postarei, amados, para poder resumir tudo isso que Deus coloca ao nosso conhecimento e para passar para meus irmãos estudos sobre essas coisas a qual as igrejas não ensinam mais, queridos. E por não se ensinar mais essas coisas, amados, existe uma grande semelhança agora. Você já não sabe quem é crente, quem não é. Muitas mulheres crentes se vestem mais indecentemente que muitas prostitutas, querido. E agora o resultado disso é que a presença de Deus se afasta das igrejas. Não vemos mais milagres, não vemos mais a mudança, não vemos a novidade de vida. Agora é entretenimento, aquilo que era pecado não é mais. O mundo é aceito dentro da igreja para que possa prender os seus membros e por trás disso a ganância de assegurar suas ofertas e seus dízimos. Outra coisa a qual é abolida, o dízimo não existe. O dízimo nunca existiu para gentios. Outra coisa também, fora os costumes, é cargos. Ordenação feminina, a qual a Bíblia nunca abriu mão disso. A Bíblia nunca deu permissão para uma mulher ungida, a diaconisa, a presbitério, a pastora. Isso não existe na Bíblia. Como também não existe esses cargos elevados que inventaram como apóstolos, querido. E tudo isso você pode achar aqui no nosso grupo. Usos e costumes. A doutrina da santificação. Qual será a vontade de Deus? Será que Deus só quer realmente o coração? Será que Deus só quer somente realmente o nosso interior? Ou precisamos nos santificar em espírito, alma e corpo para o nosso Senhor? Este é um pequeno vídeo que eu faço com uma apresentação, amado, e muitos estudos virão a partir desse. E você pode deixar aí nos comentários um estudo que talvez você queira, para juntamente aprendermos dentro da palavra do Senhor. Porque nada falarei daquilo que eu acho, mas daquilo que a palavra nos revela. Amém, meus irmãos?
Fiquem todos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.